Influência do grupo, consequências. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui para ver então as consequências do material que a gente viu no vídeo passado sobre a influência do grupo, tá? Então, a gente vai começar com as normas sociais, que são muito importantes, tá? A gente vai ver o poder delas, o poder que elas têm sobre nós é uma coisa impressionante. Aí a gente vai ver o efeito dessas normas no comportamento e nas emoções. Depois vamos ver então as camadas e como conseguimos internalizar aos níveis mais profundos a influência externa. E finalmente, a gente vai ver então a questão da obediência e um experimento de obediência, tá? Então aqui, a gente viu no vídeo passado, eu quero fazer uma pequena recapitulação, que nós somos muito Maria vai com as outras. Eu acho que ficou bem claro isso. Então, em situações de nenhuma pressão, como foi no experimento, nós não somente indicamos algo que não acreditamos, mas chegamos realmente a mudar as nossas percepções. A nossa dor de não ir e conformar com o grupo é associada à mesma região cerebral, que é a amígdala, que é a dor física, indicando que é uma dor séria. E então vamos ver agora a questão das normas sociais. Tá, o que são essas normas? São que as pessoas formam suas ideias e se comportam de acordo com o que é percebido como norma. Mas o que é uma norma? Tá? A gente vai ver que a norma ela vem do latim, que significava uma régua de carpinteiro. É uma régua em formato de L, e depois então a gente tem a palavra abnormalis, que seria então um desvio dessa regra. Tá? Mas que regra é essa? Bom, eu acho muito interessante porque na estatística, e eu sempre vi as coisas dessa forma, a regra, então a norma, o que é normal, é o que mais tem, é o que mais acontece, é o que mais existe. Então, para mim, essa questão de dar o algo normal uma ideia qualitativa, ou seja, que algo normal é algo bom, é uma coisa que para mim não faz muito sentido. Para mim, algo normal é o que mais acontece, é o que mais ocorre, tá? Mas a gente vê que a norma, ela tem uma questão mais de poder também nela mesma. Então, olha que interessante isso, não sei se tem uma relação, mas no inglês, né, a palavra ruler é tanto régua, então que nem a régua de carpinteiro, que tem essa origem no latim, como governante, ou seja, a mesma palavra, esta régua, que é então seria a norma, né, e a pessoa que governa, ou seja, a pessoa que detém dos meios de poder, tá? Então aqui a gente vai ver que essas normas sociais, elas não são impostas, tá? As pessoas falam, elas são impostas pela sociedade, mas elas não são realmente impostas, não existe uma coisa escrita que tu tenha que seguir com ela. Ela é simplesmente uma coisa que se percebe que é aceito na sociedade, tá? Então, o que são essas normas descritivas? Elas refletem o nosso conhecimento sobre o que as pessoas fazem. Então, essa é a nossa capacidade de entender na normalidade, ou seja, no que mais ocorre, do que as pessoas fazem. E depois nós temos as normas injuntivas, e essas refletem, então, o que nós pensamos que as pessoas deveriam fazer. Aí a gente já tem um caráter meio que moral na história. Então, o que as pessoas deveriam fazer, tá? Então, as normas, elas são as mais poderosas formas de controle. E de novo, no vídeo do Kurt Lewin, eu vou falar para vocês em mais detalhes só sobre isso, tá? Mas aqui, pelo fato de sentirmos dor em ser deviantes, como eu já mostrei no vídeo passado, nós concedemos muito mais às normas que refletem a opinião de um grupo do que regras de uma autoridade. Então, governos, instituições e grupos começaram a descobrir isso e eles usam isso como uma forma de controle, porque ela é muito mais eficaz. E o jeito mais simples de ver isso é a questão do cinema. Gente, vocês vão no cinema e tá dito ali que não pode usar o celular, tá? Por que vocês não usam o celular? É porque tem uma lei, porque tem uma regra, ou porque tem uma norma? É porque as pessoas em volta vão xingar vocês se vocês usarem o celular. Existe uma aceitabilidade que é uma falta de respeito para com os outros usar o celular no cinema. Então, vocês não fazem isso porque é uma regra, porque é uma lei. Vocês fazem isso simplesmente porque vocês têm medo do julgamento dos outros. Vocês percebem que o comportamento correto é não usar o celular. Por quê? Porque a maioria das pessoas não usa. Então, aqui a gente vê o poder que isso tem. Mesmo que isso não fosse imposto pelo cinema, vocês seguiriam da mesma maneira. Entenderam? Então aqui a gente vê o efeito espectador, ou bystander effect em inglês, tá? Esse é um efeito que foi visto, então, em situações na qual alguém precisa de ajuda, a presença de mais uma pessoa diminui a chance de ajuda. Como assim? Quanto mais pessoas tu vai ter, então, numa situação que alguém precisa de ajuda, contra a nossa intuição, as pessoas tendem a ajudar menos.
Por que que é isso? Então, a explicação que é mais aceita é a questão da difusão da responsabilidade. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem num lugar, mais a responsabilidade vai se difundir. Então, as pessoas não vão ter uma responsabilidade só delas de não ter ajudado, mas todas as pessoas vão ter uma parcela pequena disso, entenderam? E aí eu digo pra vocês, isso é sempre assim? Não, vai depender da situação. Então, em situações que tu tá cara a cara com a pessoa, tu vai tender a ajudar mais, tá? Se tu tiver a possibilidade de escapar, então se tu conseguir sair da situação e fingir que não viu, tu vai tender a ajudar menos, né? E a seriedade, então, quanto mais for séria a situação, a não ser que ponha a tua saúde em risco, como assim? Bom, digamos que tu tá vendo uma pessoa que está sendo assaltada. Talvez tu não vá lá porque tu tem medo de ser assaltado também e até agredido. Agora, se tu vê uma criança se afogando, é mais provável que tu vá ajudar, entendeu? Porque é uma situação que não põe tanto risco na tua vida. Digamos que seja uma piscina, né? E aí, aqui então a gente vê que tem vários fatores que influenciam isso. Mas em geral, quanto mais pessoas tem na situação, menos as pessoas vão ajudar. E aí, como é que tu faz para fazer com que as pessoas ajudem numa situação assim? Dê ordens, tá? Então vocês têm que dar ordem às pessoas. Tem uma pessoa sendo assaltada e tu vê que tem 5 pessoas olhando, tu chega pra ela e diz, tu chama a polícia, tu prepara primeiros socorros ou alguma coisa assim, tá? Então tu tem que falar para as pessoas, porque no momento que tu aponta o dedo na cara da pessoa e fala, é isso que tu tem que fazer, a responsabilidade ela vai para a pessoa. E ela sai então dessa difusão em grupo e vai para a pessoa. Agora aqui então qual é o efeito nas emoções? Tá? O que tem de efeito nas emoções essa questão? Então, o trabalho da emoção, emotion work, significa fingir uma emoção que não se sente realmente, pois se acredita que é o certo socialmente. Tá? E as pessoas também suprimem as emoções em público. Então, todo mundo sabe que tu não pode demonstrar as tuas emoções em público porque às vezes simplesmente não é bem aceito. Então, por exemplo, tu vê uma pessoa caindo e tu ri dela, tu não pode demonstrar isso porque é chato, mas tu tem vontade de rir, né? Então, e vários outros exemplos, todo mundo sabe, todo mundo já fez isso alguma vez na vida, todo mundo provavelmente fez hoje já. Então, é uma questão que a gente tem que ver que a gente tem um efeito muito grande nas nossas emoções, baseado no contexto social que a gente está. E disso, então, de fingir emoções ou de modificar as nossas emoções verdadeiras, a gente vai entrar no problema da ignorância pluralística. Pluralística, que é a crença conjunta em uma norma falsa, criada por sinais ambíguos e ou falsos dos outros. Então, todo mundo que já teve numa sala de aula sabe que se o professor explica uma coisa complicada, todo mundo vai fingir que entendeu, né? Só que na verdade, ninguém entendeu e todo mundo está querendo levantar a mão para fazer uma pergunta. Mas aí tu vai pensar, bom, já que ninguém levantou a mão ainda, então significa que todo mundo sabe e eu também vou fingir que eu sei. Só que aqui a gente vê o seguinte, todo mundo no grupo acredita que todo mundo no grupo acredita em algo que ninguém acredita. Então essa é a essência da ignorância pluralística e isso a gente vai ver que vai nos causar grandes problemas, né? Porque a gente cria vários padrões de vida, várias coisas que são baseadas, então, em falsidades emotivas, tá? E aqui, então, a gente vai ver uma das partes mais importantes, que é os níveis da conformidade, tá? Então, o primeiro nível, que é o nível mais raso, é a complacência. A complacência é o comportamento de alguém para ganhar algo ou evitar uma punição, tá? Então, o único motivo da complacência é simplesmente a questão de tu não receber um estímulo ruim ou receber um estímulo bom, tá? Não tem nada a ver com tu realmente acreditar naquilo, tu sabe que tu tá fazendo aquilo para ganhar algo ou para não ser punido, tá? Então esse é o nível mais raso da conformidade. Depois nós temos a identificação. A identificação é quando tu já tem um desejo de ser como alguém ou como um grupo por admiração. Então aqui o nosso princípio não é ganhar ou perder algo, mas é a admiração. E esse já é um nível mais profundo, porque tu tem um motivo para fazer isso, tá? Só que o problema é que nós somos diferentes das pessoas que a gente admira. E a gente pegar as características das pessoas que a gente admira para nós não vai nos fazer bem. A gente tem que fazer o que a gente acha certo e não o que as outras pessoas que nós admiramos acham certo, tá? Então isso vai ser um estado um pouco mais profundo, porque tem um motivo real, a admiração. E agora a gente entra aqui no mais profundo e no mais perigoso, tá? Que é o alvo de tudo, que é a internalização. E a internalização é o nível mais permanente da conformidade, que é quando alguém internaliza, ou seja, faz ser seu próprio, uma crença pelo desejo de estar certo.
Uma vez internalizado, não se pode mais detectar a origem e se torna extremamente resistente à mudança. O que é isso? Isso é simplesmente tu fazer então essa crença não virar mais uma crença do grupo, mas uma crença tua. Então, naquele experimento que a gente viu do Ash, a gente vai ver que as pessoas que realmente internalizaram, elas realmente aceitaram que a linha era de outro tamanho. Então, elas já realmente aceitaram aquilo. E tu chega num problema que quando tu aceita na tua própria personalidade, tu já, então, não consegue mais saber da onde que veio essa falácia, da onde que veio esse erro, da onde que veio essa influência, porque ela já faz parte de ti, tá? E essa é uma das questões mais complicadas e vai ser muito difícil tu conseguir mudar para então voltar a ver que a linha, por exemplo, seria do tamanho correto, tá bom? E agora a gente vai ver então a obediência como complacência. Tá? Então a obediência ela foi estudada num estudo muito famoso, é um dos estudos mais famosos da psicologia social, que foi esse experimento de Milgram. Ele estudou então a disposição de indivíduos a obedecer à autoridade, mesmo que estivesse em conflito com suas crenças e morais. Então aqui eles disseram aos participantes que era sobre um aprendizado e memória. Tá? Então eles falaram para todo mundo que eles iam participar de um estudo sobre aprendizado e memória. E depois, então, quando os participantes chegaram lá, ele falou que era sobre o efeito de punição no aprendizado. Tá? Que punição seria essa? Então, esses participantes, eles estavam com um participante e uma pessoa que realmente era um condutor do estudo. Tá? Eles pegavam uma cartinha ali e daí um ia ser a pessoa que punia e outro era o que levava à punição. Ou seja, um era o que controlava se a pessoa estava aprendendo e outro era o que realmente estava tentando aprender. Só que todos que estavam tentando aprender, todos que iam ser punidos, eram parte do estudo. Eles eram pessoas que estavam trabalhando junto com a equipe de pesquisadores. Então, o que eles faziam? Os participantes que foram recrutados, eles tinham que dar choques desde 15 volts até 450 volts, caso a resposta, então, da pessoa que estava trabalhando junto fosse errada, aumentando de leve até extremamente intenso, tá? Então, aqui é importante ver o seguinte, os choques não eram reais, tá? As pessoas que estavam tomando choques eram atores, mas as pessoas que estavam dando choque tinham que acreditar que o choque era real. Então, o que eles faziam? Quando os choques ficavam mais intensos, os participantes reclamavam que doía muito. Os participantes, no caso, os participantes atores, né? Eles reclamavam que doía muito, choravam e imploravam para sair por condições cardíacas. Então eles ficavam implorando, pelo amor de Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus, para de me dar choque, tá? E os participantes, então, 65% deram choques até 450 volts. Ou seja, simplesmente porque eles foram ditos pelo cientista, pelo pesquisador, que era para continuar dando choque, e eles não queriam, eles protestaram, eles disseram, não quero mais, eu não quero, eu quero sair. Eles disseram, não, mas agora tu tem que fazer porque tu já está aqui no estudo. Ou seja, eles não simplesmente saíram, eles não usaram o livre-arbítrio deles. Eles simplesmente foram obedientes e continuaram dando choque até o ponto que as pessoas estavam chorando, né, ali. Então, só que as pessoas não estavam chorando de verdade, eram atores, né. E esse estudo mostra o seguinte, que eu vou falar com a frase do próprio experimentador, o Milgram, né. Ele falou o seguinte: montei um experimento simples na Universidade de Yale para testar quanta dor um cidadão comum causaria a outra pessoa simplesmente porque recebeu ordens de um cientista experimental. A autoridade gritante foi lançada contra os mais fortes imperativos morais dos sujeitos, contra ferir os outros, e, com os ouvidos dos sujeitos ecoando nos gritos das vítimas, a autoridade venceu com maior frequência, como a gente viu, 65%. A extrema disposição dos adultos de se esforçar quase sob o comando de uma autoridade constitui a principal descoberta do estudo e o fato mais urgente das explicações. Tá bom? Então, a gente vai terminar esse vídeo com esse experimento e no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como resistir à pressão do grupo, ou como também se pode chamar a pressão do sistema. Ou seja, quando essa pressão ela já foi institucionalizada dentro da nossa sociedade, dentro das instituições que fazem parte da nossa sociedade. E então, também como reconhecer quando se está sendo submetido a uma. Eu acho que isso é fundamental para todo mundo. Todo mundo que quiser começar a pensar por si próprio tem que começar a fazer o que eu vou ensinar no próximo vídeo. Tá legal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam então de compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal, de deixar o like, porque vai me ajudar muito a crescer, tá bom? E aí eu vou continuar fazendo um material interessante para vocês. Muito obrigado a todos que estão vendo até aqui e um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.